Estou na tenda do encontro. Deixei tudo só pra te adorar. Beijar a tua face. Sentir teu coração bater. Vem falar comigo na coluna desta nuvem. Quero te encontrar em... Amém? Bom, agora, para praticar uma coisa, eu tenho que rever o que? As cláusulas. Então, o projeto Jeová Jireh, ele tem o quê? Cláusulas. A serem o quê? Respeitadas, observadas e cumpridas. E isso nós chamamos... Nós não, a Bíblia chama de teor da aliança. Você entrou num projeto e agora, porque se eu não fizer isso aqui, você não anotar, daqui uma semana, duas, você não sabe o que é. Muitos vieram, isso aí eu já fiz, mas não pratica. Então é pior do que aquele que não fez. Não é isso que diz a Bíblia? O homem que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica será comparado o quê? A um homem que edificou sua casa sobre areia. Vai vir a tempestade, o vento baterá com ímpeto contra aquela casa e ela será destruída. Ao passo que aquele que ouve e pratica vai sendo sedimentado, vai se fundamentando na rocha em Cristo Jesus. Então, João 15, 7 a 8, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então no versículo 7 ele fala, se você permanecer em mim, permanecer em Cristo, é permanecer no corpo. Bom, como você é uma célula do corpo, e todos nós juntos formamos o corpo, toda a igreja do Senhor, então você tem que estar fazendo parte, você tem que ser célula de algum órgão, de algum departamento, dentro do corpo da igreja, que é a igreja do Senhor em toda a terra. Então, nós estamos dando exemplos, a igreja da aliança, do pastor Teté, ela é o pulmão, você é célula de quem? Pulmão. E como é que você quer funcionar no fígado? Você, ao se converter, se transformou o quê? Numa célula do pulmão. Agora você foi para o fígado. O que é o fígado? É outra igreja. Sempre que você faz isso, precisa de uma intervenção divina. E o processo leva 7 anos para ser feito. Depois de 7 anos, você vai esperar mais 7 para poder colher o resultado, porque tu quebrou uma aliança. Então, se você mudar de igreja 3 vezes, você está correndo o risco de ficar 42 anos sem nada. Sempre começando do zero, estão entendendo? Então quem chegou até aqui, irmãos, chegou, quem saiu de igreja saiu, agora não saia mais. Não aceite, pastores, esse argumento, não receba membros de outra igreja. Cobiçar membros de outra igreja é cobiçar doença. Imagina uma célula do fígado chegando aqui na igreja do pastor Teté, ela vai manchar o pulmão ou não? Fala, irmãos. Pega uma célula do fígado e coloca no pulmão e você tira o raio-x, você vai ver a mancha lá, ela está lá. Ou aquele pulmão vai virar fígado, e muitas igrejas viraram fígado, perderam a sua origem, perderam o seu chamado. Sabia disso ou não? Aí eu fico olhando uma igreja cheia de gente de outra igreja, eu já sei que aquilo ali vai virar uma baderna um dia. Aquilo vai virar um lugar, um covil de salteadores, um bando de mercenários, aí sai dali um monte de mercenário para as outras igrejas. Isso é espiritual e só se discerne espiritualmente. Mas Paulo falou, somos como membros um dos outros que formamos o corpo. Um é boca, um é pé, um é nariz. Cada um tem a sua função. Ora, a mão fazendo a função do pé. Então onde você se converteu, fique lá. Mas eu já cheguei até aqui e vim de outra igreja. Então era ignorante acerca disso. Então quem chegou, chegou, acabou. Vamos zerar hoje?
Agora, qual é o processo? Só duas maneiras faz uma pessoa, no mundo espiritual, se transformar na célula do outro órgão. Como? Quando, por exemplo, o pastor Teté recebeu um membro aqui de outra igreja. Ele chegou e ligou para o pastor de lá, acertou a transferência, o pastor de lá abençoou, é como uma dívida. Querido, é muito fácil você chegar, aceitar Jesus, receber uma bagagem de informações, depois que ficou sabendo de Bíblia, ficou metido a besta. Vira aquele diácono problemático, aquele líder chato, importunando, perturbando o pastor, perturbando tudo que está dentro da igreja. Quando você não sabia de Bíblia, você não perturbava ninguém, era bonzinho, né? Agora você sabe um pouco de Bíblia, ficou metido a besta. Agora eu resolvi sair da igreja, quer dizer, eu pego toda a bagagem que eu recebi na família da fé e abandono. Isso chama traição para Deus. É por isso que você fica 7 anos de molho. Depois mais 7 anos para começar as coisas a desenrolar. E se você, como você tem essa tendência, é lógico que dificilmente você ficará 14 anos dentro de uma igreja. Então, queridos, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, vamos aproveitar esse versículo bíblico e vamos tomar uma decisão. Eu vou fechar agora, foi aqui que Deus me deu essa revelação, eu vou ficar aqui e acabou, não vou sair mais. E pronto, querido, vem servir a Deus e você vai prosperar. Sabe, o meu pastor, muitas vezes eu importunei o meu pastor querendo ajudar. Pastor, nós temos que fazer isso. Pastor, aquilo ali está errado. Era não sei o que, era tanta revelação para pecado, para coisa. Hoje eu vejo e falei, Satanás, sai daí, no meu silêncio. Se Deus me mostrou, eu tenho poder para tirar, não preciso soltar foguete. Então, está faltando uma cortina, eu vou lá e pago. Se eu não tiver como pagar, pastor, eu posso levantar uma campanha para poder que não seja do púlpito. Eu só sei se for do púlpito. Não, faz a campanha lá no banheiro, lá porta do banheiro. Todo cara que entra lá, você oferece a ele a comprar a cortina. Porque tem gente que a opinião dele é uma ordem, né? O que eu tenho aprendido, pastor Teté, é que quando a pessoa dá uma sugestão e você não faz o que ela quer, ela fica te espreitando para dizer para você, viu, não te falei? Você pode até falar isso dentro de uma legalidade, mas não para ficar esperando, que a maioria vai ficar torcendo para você se dar mal. Entenderam ou não? No mundo secular, se você estiver disputando, por exemplo, eu estava vendo aquele programa do Roberto Justo, né? O Aprendiz 4. E tinha uma mulher que era o tempo todo tinha argumento para falar que o líder era errado. O que ela fazia? Ela ficava esperando um errinho do líder, então ela estava armada, então era sempre ia haver um erro ou um defeito toda vez que as coisas desandassem. Aí ela dava, eu acho que a gente podia fazer isso, soltava uma opinião lá, bem light, tranquila, desapercebido. Aí quando a coisa desandava, eu falei, não te falei que nós tínhamos que observar, você lembra que eu falei isso, a pessoa vai lembrar, é lógico. Aí a pessoa colocou ali, o cara foi olhando aqui, Roberto Justo. Quando chegou um momento lá que ela estava já na reta final, acho que uns 4 ou 5, era 4 contra 1, eu vou lhe fazer uma pergunta. O Roberto Justo falou, olha, ela pode até ter razão, né? Mas ela está torcendo para os outros 4 serem destruídos, para poder a opinião dela ser a verdade. Então ela vai atrapalhar o grupo, já que era um grupo, e não era uma individualidade, era uma equipe. Então ele falou, ainda que você esteja certo, eu não estou convencido disso, mas você vai estar torcendo tudo que eles fizerem contra, e eu não quero um sócio assim, você está demitida. Pá! Pá! Assim, queridos, é no mundo do espiritual. Talvez você esteja certo demais, está todo mundo errado, mas você vai ser demitido do projeto, porque aquele grupo não vai querer andar com você, você não vai querer andar com o grupo, então é melhor que cada um ande sozinho. Quando 2 não se dá bem, é melhor que seja um, então. Porque se tiver um contra você e outro, e quando você está pensando em edificar, ele está pensando em quê? No seu prejuízo. Então todos nós temos que torcer para o pastor Teté. Quem é dessa igreja, torça para o pastor Teté. Se você achar que ele está errado, comece a orar por ele, você vai ver Deus mudá-lo. E você vai estar do lado dele e falou, rapaz, não sei, meu Deus está mudando um ponto de vista meu, me deu um rema, aí você vai ver que era aquilo que você estava orando. Ei, fui eu que estava orando. Não precisa também. Eu murei, pai, Deus me honrou, pedi o testemunho, né? Deus me honrou, mudou o pastor Teté. E vem esculhando ele todinho aqui em cima, quer dizer, matou tudo que tinha. Querido, ou você respeita a autoridade ou não. Para acontecer isso, para você não sofrer, põe uma coisa na sua cabeça.
A responsabilidade do aperfeiçoamento da igreja é do pastor Teté, não é tua. Quem vai responder diante de Deus não é você. Você vai responder quando ele convocar e você pôde fazer e não fez. Ou nem se esforçou. Cadê a Esther? Esther. O pastor Francisco tem falado sobre a Esther. Fica em pé, Esther. Ele vem falando sobre a Esther. Esther falou, rapaz, Esther da Bíblia, né? Não, ela já está na Bíblia, né? A Esther, ela tem um salário mínimo, né? Que ela ganha como fixo. E ela decidiu uma coisa, participar de todos os eventos, pago ou não, da igreja. Alguém é testemunha aqui que ela vem em todos ou não? Levanta a mão para me ver se as pessoas... Levanta a mão quem reconhece que ela está. Olha o tanto de gente, Esther, olha e volta. Você vê que ninguém está te olhando, está vendo? A Esther estava achando que não era notada, mas viu, Esther? A partir de hoje, todos ficam cientes que as pessoas estão te olhando. Se você serve ou não serve a Deus. E aquela que não vem, muitas também estão te olhando. Aí eu não vou fazer porque vai expor. Quem que se opõe sempre que tem um evento, não vem em quase nenhum, porque ele tem sempre uma crise. Ah, o pastor agora toda hora é evento. Ô meu irmão, para vir nesse espírito, fica lá em casa, para dizer que não, você não está certo. Porque vir à casa de Deus tem que ser um prazer. E o Jeová Jirê, o ponto fundamental é, eu estou indo à casa do Pai, porque a casa do Pai, esse item não está sendo respeitado. Jesus fala, como de costume, ele estava no templo, era um costume. Aí você vai, mas Jesus é Jesus, aí não tem como discutir com você então. Porque quando você chega no ponto que Jesus é Jesus, e que você é você, né? Todo mundo já sabe disso, irmão, não precisa você falar. É que ele é um modelo, se ele é um modelo eu tenho que procurar segui-lo. Se ele ia todo dia no templo, eu vou pelo menos uma vez por semana. É pelo menos alguma coisinha, agora não vou dia nenhum para falar com o Pai. Eu não ia lá no culto, eu vou lá para falar com o Pai.